aí, eu sou Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre empuxo e estabilidade. E o nosso enunciado é: um cubo de 60 centímetros de aresta tem sua metade inferior de densidade relativa igual a 1,4 e a metade superior igual a 0,6. Está submerso na massa de dois fluidos immiscíveis, o inferior de densidade relativa igual a 1,2 e o superior 0,9. Determinar a altura do cubo que sobressai por cima da interface dos dois líquidos. Bom, o nosso passo 1 é entender esse enunciado. O que está acontecendo no nosso problema? A gente tem um objeto, que ele está imerso em fluidos e esses fluidos não se misturam. Então, nós temos fluidos immiscíveis. A gente tem também aí 4 valores de densidades diferentes. E aí você pode estar igual Homem-Aranha, assim, caramba, como assim? Quantos valores? O que eu vou usar? Como eu vou fazer? Bem, o importante, que a gente precisa ficar tranquilo para isso, é o seguinte: a gente quer saber essa altura aqui que o objeto sobressai, no fluido de cima. Então, a estratégia para resolver esse problema não vai ser cabulosa. Essa é a boa notícia. Bem, então qual vai ser essa estratégia que é tranquila? A estratégia é o seguinte: o nosso objeto está parado e ele está imerso em fluidos. Isso daí vai me levar a aplicar o equilíbrio de forças. Então, o somatório de forças vai ser igual a 0. E quais são as forças que vão estar envolvidas nesse processo? Empuxo e peso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é calcular o empuxo, calcular o peso, colocar no equilíbrio e aí sim a gente consegue descobrir essa altura, certo? Bom, então, agora que a gente já sabe a nossa estratégia, vamos calcular a força-peso. Bom, nosso objeto tem dois materiais. Por quê? Porque tem duas densidades relativas diferentes, Significa que eu tenho dois materiais diferentes. Representei de laranja e verde, certo? Ok, então já que tem dois materiais diferentes, eu vou separar essa força-peso em duas partes, P1 e P2. E aí, bom, a força-peso ela é mg, certo? Bom, mg vai ser, então, m1g mais m2g, já que a gente está dividindo aí em duas partes. E lembrando que a massa a gente pode escrever como? A gente pode escrever como massa específica vezes o volume. Ou seja, agora é hora de escrever a força-peso. De que forma? Escrever a força-peso assim. Como? ρ1 V1 G mais ρ2 V2 G. Ou seja, a gente tem aí a força-peso escrita de uma forma que a gente conhece. Bom, a gente conhece então a massa específica? Ainda não, A gente conhece do nosso enunciado a densidade relativa. E como é que a gente faz para chegar na massa específica? A gente multiplica pela referência, que é a água, que é a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico a 20 graus Celsius, certo? Então, o ρ1 vai ser 0,6 vezes 1000, porque no enunciado estava dizendo que a densidade relativa era 0,6, então com isso a massa específica é 600 kg por metro cúbico. E o ρ2, a massa específica do material 2, vai ser 1.400 kg por metro cúbico. Na mesma lógica, certo? Multiplicando por 1000 o dado do enunciado. Bem, então, agora que a gente sabe a massa específica, falta a gente saber o volume, certo? E aí, qual vai ser o volume de cada parte? O volume ele vai ser metade, o volume de 1 vai ser metade do nosso objeto e o volume de 2 também vai ser a metade do nosso objeto. Por que isso? Porque no nosso enunciado estava falando que o material ele é igualmente dividido. Bem, lembrando que o volume ele nesse caso, de um cubo, é a aresta ao cubo. A aresta é 60 centímetros, passando para metro, 0,6, e aí a gente encontra o nosso volume. Então, substituindo na nossa força-peso, a gente substitui os valores de massa específica e volume encontrados, e aí a gente tem que o nosso peso é 2.117,2 newtons. Show de bola! Então, a gente encontrou o peso do objeto. Tá faltando quem para fazer o equilíbrio das forças? Tá faltando o empuxo. Então, vamos lá calcular esse empuxo. O empuxo, vamos lembrar da definição? É a força... Calma, que não é aquela definição cabulosa. A definição é a força
que um fluido exerce sobre um objeto mergulhado nele. Então vamos lá, a força está relacionada ao fluido. Só que a gente tem dois fluidos, certos? Então a gente vai ter dois empuxos. E1 e E2, ok? Bom, são dois fluidos diferentes, lembra? Então, como são dois fluidos diferentes, a gente vai ter essas duas, vamos dividir, né, em duas partes que vai ficar mais fácil. Até porque, se a gente lembrar da definição de empuxo, o empuxo, ele é o ρ do fluido vezes o volume submerso vezes G. Então, nessa definição, o ρ do fluido, a gente tem, né, com fluidos diferentes, a gente vai ter que colocar diferente, certo? Então, com isso, a gente tem que dividir em dois diferentes, ok? Certo? Lembrando aqui, empuxo, massa específica do fluido, vezes V submerso, vezes G. Então, a gente precisa usar duas partes diferentes para a gente conseguir usar a fórmula, senão qual deles eu ia escolher? Entenderam o raciocínio? Bom, então, continuando, o que acontece? O empuxo, ele é massa específica do fluido vezes volume submerso vezes G, ok. E a gente tem aqui, né, o nosso sistema. O que acontece? O empuxo, então, vai ser a densidade relativa do fluido vezes 1000, né, que vai ser a massa, porque a massa específica é encontrada dessa forma, multiplicando pela referência, e o enunciado deu densidades relativas. E a gente vai multiplicar, então, repete, pelo volume submerso e a gravidade. Além disso, o que a gente sabe? Que o volume submerso vai ser, né, como a gente está tratando aí de um cubo, vai ser A vezes B vezes C, né, base vezes altura, vezes aí a profundidade. Bom, lembrando disso e sabendo que o nosso cubo tem aresta de 0,6, então a gente vai ter uma área da base que é 0,6 vezes 0,6 e a altura, né, desse volume submerso vai depender de qual parte eu estou analisando. Bem, na parte E1, que é aqui a parte verde, eu vou ter então, né, a minha densidade relativa de 1,2 vezes 1000 vezes esse 0,6 é a área da base, e a altura aqui vem a ser y, certo? Então, coloco y. Por outro lado, o E2, ele tem a massa específica, né, vai ser 0,9 vezes 1000, isso daqui foi dado pelo enunciado, e aí a altura que eu vou multiplicar é x, certo? E aí, no final, multiplico pela gravidade. O que vai acontecer, então, aqui reorganizando, a gente vai encontrar que o empuxo 1 é 4.233,6 y e E2 vai ser 3.175,2x. Repara, então, que a gente encontrou E1 e E2, né, em função de y e x. A gente ainda não encontrou o valor, depende da altura, certo? Bom, e aí, então, repara que a gente tem, né, essa coisa que está dependente da altura. Como é que a gente vai conseguir encontrar a altura em si, então? Bom, no equilíbrio de forças, no qual a gente tem, né, o nosso objeto parado, então a gente tem algo mais ou menos assim. A gente tem o E1 e o E2 apontando para cima e a peso para baixo. O que vai acontecer? O E1 mais o E2 menos a força-peso vai ser igual a zero. Agora, lembrando que a força-peso a gente já encontrou o valor, o que acontece? A gente pode substituir os valores que a gente acabou de achar de E1 e E2, as expressões, né? E aí a gente tem essa conta. Agora, a gente tem duas incógnitas aí e uma equação só. Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Lembrando que o x e o y se completam, não é mesmo? X mais y vai ser a altura dessa aresta, que é 0,6. A aresta em si, né? Com isso, a gente tem como escrever y em função de x. E a gente substitui isso aqui. Então, finalmente, nós iremos substituir. E aí, substituindo no equilíbrio de forças, a gente tem, ao invés de y, 0,6 menos x. E daí, a gente consegue, então, uma expressão com apenas x como incógnita, e com isso, fazendo os rearranjos, x é igual a 0,4 metros. Então, essa altura aqui é de 0,4, é o quanto sobressai. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!